Conselho Regional de Enfermagem de todos os estados, do meu e do seu, ele tem um papel primordial, que é função social. E o que seria isso? Você já parou para pensar e analisar todas as informações que você vê lá na televisão, falando principalmente, né, que tem muita mídia sobre isso? O Conselho Regional de Medicina fez uma fiscalização no hospital tal e descobriu que existem poucos médicos, que o local é insalubre, que não tem local para isso, que não tem local para aquilo, e ele está ali para defender a população, para a população ter a melhor assistência possível. Porque se não tiver essa assistência possível de qualidade, não é possível tratar a doença, curar o paciente e lhe dar um retorno à sociedade. Porque isso é uma função social do Conselho. E o nosso Conselho também tem isso. A partir do momento que eu tenho uma defasagem no meu dimensionamento, o que é isso? A quantidade de profissionais nos setores, eu tenho um prejuízo na assistência. Se eu tenho um prejuízo na assistência, quem é responsável para fiscalizar isso é o nosso Conselho. Essa fiscalização, muito mais do que proteger a classe, é proteger a população. Porque se eu tenho poucos profissionais, a qualidade da assistência que vai chegar nesses profissionais, ela vai ser fraca, vai ser deficiente. Pensa comigo. Se o meu conselho me fiscaliza como profissional para saber se eu tenho capacidade para atuar, me fiscaliza para saber se eu tenho o meu diploma, tenho meu certificado, se eu não estou fazendo algo que possa prejudicar as pessoas no qual estão recebendo a minha assistência, ele tem essa função para preservar a sociedade. O Conselho quer levar a melhor assistência de enfermagem para a sociedade. Sendo assim, ele tem a função de ir lá no hospital e requerer, por vias judiciais, provando que 5 profissionais de enfermagem não têm condição de cuidar de 40. Porque quem vai sofrer o prejuízo é o paciente. Não tem como chegar e utilizar, olha, tem essa resolução aqui que diz... Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E quem estiver ao vivo aqui comigo pode responder. Por que vocês estão caminhando numa estrada e por que não? Por que vocês acham? Estão caminhando numa estrada e tem várias placas de sinalização. 90, 80, 60, 40 km por hora. Aquilo ali está naquele momento, naquele local, porque ocorreu um estudo no qual se definiu, chegou à conclusão que se passar mais de 40 quilômetros, mais de 60, mais de 80, se ocorrer uma freada ou uma fechada de um carro, poderá ocasionar um acidente. O risco de acidente é alto. Então, falou o seguinte, olha, aqui tem que ser 40 km por hora, porque nós fizemos vários estudos acima de 40 km. É a mesma coisa na quantidade de profissionais na assistência de enfermagem. Se eu tiver menos de tantos profissionais dentro de um CTI, a assistência de enfermagem vai ser prejudicada. E se a assistência de enfermagem é prejudicada, quem vai tomar prejuízo? O profissional também vai tomar prejuízo? Vai ficar cansado? Vai ficar sobrecarregado? Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo mais? Sim, vai. Mas quem mais vai tomar prejuízo? No final, na linha final, o paciente. E a função social não é preservar esse paciente? Então, essa é a forma que o conselho tem que agir. Olha, a quantidade de profissionais tem que ser essa. Isso agir judicialmente, sem sombra de dúvidas. Esse tem que ser um trabalho contínuo. Nós estamos vendo o conselho fiscalizando, nós estamos vendo o conselho colocando a cabeça na régua, né, como a gente fala, para poder tomar porrada mesmo, né? E estamos vendo isso. Estão discutindo, estão entrando no hospital, estão fazendo fiscalização. Ah, mas esse é o papel do conselho. Mas nós não vimos há um tempo atrás essa função que o conselho está fazendo hoje. E eu eu tenho a liberdade de falar, quando eu tenho a posição de criticar, eu critico mesmo. E aqui eu estou falando.
nós temos que cobrar o conselho que possa fazer fiscalizações recorrentes nas instituições para que possam cobrir os profissionais. Agora, falando sobre a troca de profissionais, e aqui tem uma questão da Juliana, né? Colocou aqui, depois, Cássia, eu vou falar sobre você também. Ela fala aqui, ó, essa uma regulamentação mais rígida contra o trabalho da enfermagem. Às vezes, eu acho que fazem isso de propósito. Fazem isso de propósito. Para quem não sabe, as instituições de longa permanência não tem claramente assim que tem que ter uma quantidade de profissional de enfermagem. Por quê? Se for em um nível, não precisa. Não precisa. Agora, dependendo do nível desses pacientes, vai necessitar de profissionais de enfermagem. Por quê? O cuidador não pode fazer nenhum procedimento que necessita de conhecimento técnico-científico. Técnico-científico. Tá? Técnico-científico. O cuidador não pode. O cuidador não pode. Então, eles vão colocar os cuidadores para fazer isso nas instituições de longa permanência, já que estão demitindo os técnicos, auxiliares, técnicos de enfermagem? Vão fazer, já estão fazendo. Inclusive, já me falaram que em alguns hospitais vão colocar cuidadores, uma quantidade de cuidadores, para trabalhar na assistência ao paciente. Pode? Não. Por quê? O paciente no hospital depende de uma assistência que envolva conhecimentos técnicos científicos. Isso eu acho que ninguém discute, né? Ninguém discute.